Show. Pronto. Pai do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, aqui de Timbiras, como também em todos os lugares do nosso país, ou até mesmo fora do nosso país, que estão nesse momento já assistindo conosco, já presentes conosco nesta aula da Escola Bíblica Dominical. E eu sou o irmão Messias Soares, professor da Escola Bíblica Dominical na congregação Monte das Oliveiras, aqui em Timbiras. E estamos aqui hoje, meus amados, para nós fazermos aqui a conclusão da nossa lição de adultos, falando sobre o tema a raça humana, origem, queda e redenção. Por medidas de prevenção, nós continuamos ausentes nas reuniões templocêntricas, mas estamos aqui transmitindo ao vivo a todos os irmãos e irmãs, toda a igreja, como também amigos que estão conosco assistindo nessa manhã. E nós vamos já iniciar o nosso comentário. Primeiramente vamos estar orando ao Senhor e para nós partirmos para o comentário em si. Amém? Eterno Deus e soberano Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor Santo e Bendito, estamos diante da Tua presença, meu Deus, nesse momento, para aprendermos um pouco mais do Senhor. Estamos aqui, diante desse comentário, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, para que o Senhor venha abençoar todos os irmãos, todas as irmãs que estão nesse momento, Pai, também junto conosco, para também aprender de Ti. Pai, abre o nosso entendimento, faça-nos entender a Tua palavra, seja conosco, meu Deus, ouve dos céus e responda segundo a Tua vontade, quando nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, queridos, como eu já falei, estamos aqui para concluir a nossa lição, o último comentário da nossa lição do primeiro trimestre de 2020, falando sobre a origem, queda e redenção, a raça humana. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que está já nesse momento de frente a essa tela, a tela do seu celular, da sua TV, do seu tablet, notebook, enfim, para que você pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, lápis, caneta, e vamos estudar juntos essa lição em nome do Senhor Jesus. Será uma revista... será uma lição, um comentário um pouco resumido, visto o tempo que nós temos, mas vamos fazer da melhor maneira possível, de forma prática, direta, bem contundente em nossas palavras, e de modo que com certeza vai ser abençoador para todos nós. Estamos aqui para aprender juntos, para dividir ideias, dividir pensamentos e focado e fundamentado na palavra de Deus. Amém? Então nós hoje, na conclusão dessa lição de hoje, dessa lição abençoada que foi comentada pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, nós estudamos temas importantes da teologia sistemática: origem, queda e redenção. Origem, falamos sobre a disciplina conhecida como antropologia, o estudo do homem. Queda, armatiologia, o estudo sistemático do pecado. E redenção, que é a matéria da soteriologia, a doutrina da salvação. Então, foram aprofundados e juntos nós aprendemos bastante. E hoje nós vamos fazer aqui a conclusão falando sobre a lição 13, com data de 29 de março de 2020, o tema, o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo. Então, aqui nós vamos abordar aprofundar um pouco sobre a doutrina da salvação. Tá bom, meus amados? Tendo como texto áureo Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, Jesus,
embora Deus foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Aqui temos a verdade prática da nossa lição. Você pode acompanhar também a leitura bíblica em classe no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 16. Acompanhe conosco aí na sua casa. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Curve sua cabeça e ore comigo nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, oramos a Ti nesse momento, ó Pai. Louvamos e exaltamos o Teu santo nome por esta leitura santa e bendita da palavra que o Senhor nos revelou e colocou na nossa mão, na nossa mente, no nosso coração. Meu Deus, pedimos ao Senhor, de uma forma especial, que o Senhor, através dessa palavra, venha abençoar vidas. Os irmãos, as irmãs que estão nos seus lares, acompanhando esta aula. Meu Deus, abençoe e faça entender cada dia a Tua palavra e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, ouve do céu, nós pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs, nós vamos agora partir para o comentário em si da nossa última lição e tendo como objetivo geral mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Esse é o nosso objetivo geral. E eu já peço aos irmãos que estão assistindo que, caso tenha alguma dúvida, coloque aí o seu comentário, que após essa aula nós vamos estar tirando a sua dúvida. Caso você não tenha entendido algum ponto da lição, fique à vontade para perguntar, porque nós estaremos logo após a aula aqui tirando as dúvidas, ou até mesmo um dos nossos obreiros também que estão assistindo nas suas casas pode estar respondendo a sua pergunta. Amém? Vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre o novo homem em Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês sabem o que é regeneração? Vocês sabem o que é a justificação? Vocês sabem o que é a santificação? E me responda uma pergunta. Santo na Bíblia, em relação a nós, quer dizer perfeito? Essas e outras perguntas estão abordadas aqui na nossa lição.
Essas e outras perguntas que surgem na mente de todo crente estão abordadas nessa lição, por isso estamos aqui com esse tema tão importante para os nossos irmãos, para toda a igreja. Vamos ver aqui a introdução, só o finalzinho da introdução. Nesta última lição do trimestre estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Então são as perguntas que eu fiz para os irmãos sobre a regeneração, que é o novo nascimento, a justificação, a santificação e, por fim, a glorificação, que estão sendo abordados nesse comentário dessa última lição desse trimestre, o qual nós estamos aqui para finalizar nesta manhã. Primeiro ponto da lição. Primeiro ponto vai falar o nascimento do novo homem. Subtópico 1. Nascido não do sangue e nem da carne. Vou ler aqui só o final do primeiro subtópico. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Romanos, capítulo 8 e versículo 16. Então, aqui nós vamos abordar esse primeiro ponto sobre a regeneração, que é o novo nascimento. Regeneração, meus amados, ela não é reencarnação. Algumas denominações, religiões, usam esse texto de João capítulo 3 para fundamentar heresias que não têm respaldo bíblico. Reencarnação. Reencarnação não existe respaldo na Bíblia para tal heresia. Aqui, quando Jesus está abordando esse texto, está falando com Nicodemos, mestre príncipe dos judeus, dos fariseus. Ele está falando sobre o novo nascimento. Ele deixa claro, é necessário nascer de novo. A reencarnação, ela fala de alguém que está nessa vida e essa pessoa morre e ela tem uma oportunidade para uma outra vida, para reencarnar em um outro corpo. Então, isso não é reencarnação. Isso não é regeneração. Isso é reencarnação. Regeneração, meus amados, não é a reforma da velha natureza. Não. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6 e o versículo de número 6. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, a regeneração ela não é a reforma da velha natureza. Não. A regeneração é algo novo. Jesus foi quem deixou claro, é necessário nascer de novo. Uma reforma os irmãos sabem o que é uma reforma. São reparos, reajustes. Não, isso não é regeneração. A regeneração é um novo homem, o qual Jesus deixa bem claro. Regeneração, meus amados, não é simplesmente fazer parte de uma igreja, simplesmente ser matriculado em uma escola bíblica dominical. Não, isso não é regeneração. Mas o que é regeneração? Conforme Jesus está ensinando. Regeneração é uma palavra grega paragnésia, que significa ser gerado de novo. Ser gerado de novo. É nascer do alto. É nascer do céu. É nascer de Deus. O apóstolo Paulo, ele falando sobre isso em Colossenses capítulo 3 e o versículo 1 em diante, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Portanto, a regeneração, ela é o novo nascimento. É um aspecto imediato da salvação.
Do momento que nós aceitamos a Cristo com arrependimento e fé, do momento que nós confessamos ao Senhor Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, a regeneração, ela não é, como o comentarista, o pastor Claudionor colocou aqui para nós, nascido não do sangue e nem da carne. Por que isso? Porque o sangue e carne, ele está relacionado a coisas externas e a coisas terrenas, ao mundo exterior. E a regeneração, ela não está relacionada ao mundo exterior. A regeneração, ela é algo sobrenatural, é algo espiritual. Por isso que o comentarista vai dizer, nascido não do sangue nem da carne, mas nascido através da atuação do Espírito Santo no interior do ser humano. No interior. É um milagre expressivo de Deus que opera uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deu para entender bem? Então, em Cristo, nós estamos aptos para ver e para entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Segundo ponto, nascido de Deus. Nascido de Deus. O novo homem, primeiro, ele não é nascido do sangue nem da carne. Segundo, o novo homem, ele é nascido de Deus. Vamos ver aqui só o final do segundo subtópico. Torna-se nova criatura em Cristo. É o auge. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. 2 Coríntios 5 e 17. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Glória a Deus. O apóstolo João, ele deixa isso bem claro quando ele escreve o seu evangelho, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Falando o que o comentarista colocou para nós aqui, versículo 12, versículo 13, diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais que creram no seu nome, os quais não nasceram, não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então, a regeneração, ela é nascer de Deus, tornar-se filho de Deus. Que privilégio, queridos, que maravilha. Nós, agora que nascemos de novo, nós fazemos parte da família espiritual de Deus. Fomos adotados nessa família espiritual de Deus. E isso só é possível através do novo nascimento, através da regeneração. Como o apóstolo João, ele é contundente nas suas palavras. Nasceram de Deus. O pecador arrependido, ele recebe pela fé, através do arrependimento e fé, ele recebe a adoção na família espiritual de Deus. Então, o passo é o arrependimento e fé. Arrependimento genuíno, que é diferente de remorso. O arrependimento é aquele que a palavra do Senhor diz, Provérbios 28, 13, confessa e deixa. Esse é uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17, que o comentarista colocou para nós, deixa bem claro, né? Uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Maravilha? Deu para entender muito bem o que é ser nascido de Deus, o que é a regeneração. Por fim, nós vamos para o terceiro subtópico. Nascido da água. Veja o que o pastor Claudionor vai estar colocando para nós. Batismo em água só tem efeito salvador se recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Glória a Deus. Então vamos comentar um pouco desse ponto para os irmãos. Deixa eu dizer para os irmãos, a regeneração, ela não é também o batismo nas águas. O pastor Claudionor deixa bem claro, o batismo em águas, ele simboliza não apenas a morte e a ressurreição, mas também o nascimento espiritual daquele que recebe ao Senhor Jesus como Salvador. Então,
o batismo nas águas. Ele enfatiza aqui a questão do batismo nas águas. O batismo nas águas, ele não é para salvar as pessoas. Não, o batismo nas águas, ele é uma ação, uma atitude do salvo. Ele representa que eu já fui regenerado. O batismo nas águas, ele deixa claro a pessoa que dessas águas batismais, ele está confirmando publicamente que ele já é uma nova criatura, que ele já é um salvo em Cristo, que ele já é uma nova pessoa, que ele já nasceu de novo. E eu quero dizer para todos os irmãos, você que ainda não desceu as águas batismais, faça isso, confirme a sua fé publicamente, perante o ministro, que é o pastor, e perante as testemunhas, que é a igreja do Senhor Jesus, e todos ali presentes. Então, é necessário descer as águas batismais? Sim, mas algumas pessoas entendem diferente. Entendem que, eu vou me batizar porque aí eu vou ter os meus pecados perdoados. E não é isso. Na verdade, o batismo nas águas, ele representa que nós já tivemos os nossos pecados perdoados. Que nós somos novas criaturas. Conforme está em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2 e o versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Então, nós descemos as águas batismais, não para ser salvo, mas sim porque nós já somos salvos. Batismo em águas, ele é uma evidência exterior daquilo que já aconteceu no nosso interior, daquilo que já aconteceu no nosso espírito e na nossa alma. Agora, a gente confirma publicamente, exteriormente, através do batismo nas águas. Por isso que nós, da Igreja Assembleia de Deus, nós não batizamos recém-nascidos. Por quê? Porque uma pessoa recém-nascida não pode confirmar publicamente a sua fé. Por isso que nós só batizamos em águas uma pessoa que já aceitou a Jesus. Por quê? Porque ele não é para perdão de pecados, e sim uma confirmação de que nós já fomos perdoados. Mas o que provoca a regeneração está aqui no final do nosso terceiro subtópico, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E eu vou te passar mais uma referência para você anotar aí onde você está acompanhando. Anote aí 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Olha o que a palavra do Senhor diz. Olha, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, o nascido de novo, ele é regenerado através do poder do Espírito Santo e ele é limpo através da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos para o último tópico, para me encerrar aqui a minha participação nessa lição. Nascido do Espírito Santo. Vamos lá. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele, ou seja, o Espírito Santo, quem opera o novo nascimento. Versículo 3 da nossa leitura bíblica em classe deixa isso bem claro. Então, para finalizar o nosso primeiro tópico, falando sobre a regeneração, sobre o novo nascimento, vamos ser enfáticos em dizer que o Espírito Santo é quem provoca o novo nascimento. É Deus, através do seu Santo Espírito, que provoca o novo nascimento. Isso ocorre no momento da conversão, quando eu aceito por fé, quando eu creio no sacrifício vicário de Cristo. O que é isso? Sacrifício substituto de Jesus por mim e por você. Quando eu creio que o sacrifício vicário de Cristo na cruz, ele é único e suficiente para me garantir a vida eterna. Então, eu recebo a oração da fé,
e eu recebo a lavagem através do sangue de Jesus Cristo. Como está escrito em 1 João, capítulo 1 e versículo 7. Confessando os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então o novo nascimento, ele é a solução para o grave problema do pecado. Por isso que Jesus, ele disse, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. É indispensável, é fundamental para poder entrar no céu, o novo nascimento. Jesus diz aqui, veja na sua Bíblia aí, versículo 3 da leitura bíblica em classe. João, capítulo 3, versículo 3. Olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5 ele diz, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, é indispensável, é necessário, porque quem não nasceu de novo, quem não nascer de novo nunca viu e nem entra no reino dos céus. Isso aqui é algo que não pode ser trocado por nenhum outro tipo de coisa. Nada desse mundo proporciona o novo nascimento, a não ser o poder do lavar do Espírito Santo e também através da palavra de Deus, proporcionando uma nova pessoa. O nascido de novo, ele ainda peca? Peca. A pessoa que nasceu de novo ainda peca. Mas existe uma diferença. Por quê? Porque ele não está mais sobre o domínio do pecado. Ele não está mais debaixo do domínio do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem domínio sobre a pessoa que nasceu de novo. E o pecado agora enoja a pessoa. Se antes ele era um fumante, agora até o cheiro da fumaça do cigarro, ele enoja essa pessoa. Se antes ele era uma mulher que andava de forma devassa, agora não mais tem esse prazer. Acha inconveniente e procura apresentar-se diante de Deus da melhor maneira possível para agradar a Deus. O foco da pessoa que nasceu de novo é agradar ao Todo-Poderoso. Uma vida nova. Então, o pecado enoja essa pessoa. Então, se realmente eu nasci de novo, eu vou viver nas boas obras. Se eu nasci de novo, eu vou praticar as boas obras. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos faça entender a sua palavra. E aqui nós estamos finalizando esse primeiro ponto. Espero que tenhamos sido bem esclarecedores nos nossos comentários e que os irmãos tenham entendido. E como eu falei, deixe a sua pergunta, caso tenha alguma dúvida, que nós iremos responder aos irmãos. Agora eu quero aqui passar a oportunidade para o nosso irmão obreiro, o auxiliar Osiel Monteiro, que é o irmão Mazin, conhecido como irmão Mazin. Ele é obreiro da Casa do Senhor e também é professor da Escola Bíblica Dominical na congregação Monte Sinai, aqui no bairro Mutirão de Timbiras. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde a cada dia. Amém. Você está embaixo, não está embaixo lá? Não fico lá não, você embaixo lá. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu confesso aos irmãos que estava maravilhado acompanhando o nosso secretário de missões, irmão Manuel Messias, no comentário do tópico. E poderíamos ter ouvido o comentário pelo nosso próprio irmão. Mas como foi cabível a nós comentarmos o tópico de número 2 e o tópico de número 3, a justificação do novo homem e a santificação do novo homem. Como frisou o nosso irmão Messias, eu não vou mais entrar em parte introdutória, o Messias já introduziu tudo muito bem, então eu vou direto ao conteúdo dos dois tópicos, que foi cabível a mim. Quero mandar um abraço ao meu primo Gilvan, que está em São Paulo nos assistindo. E já começar mesmo, justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado.
por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. A inutilidade da justiça humana. Primeiro, é bom nós entendermos o que significa justificação, porque não adianta nós falarmos em justificação, regeneração e outras palavras, como o irmão Messias bem conceituou aqui a regeneração, sem nós darmos o conceito. Então essa palavra justificação, ela é uma palavra de cunho jurídico, dizendo assim, essa palavra ela é uma parte das Escrituras onde traz uma doutrina da qual é essencial para a salvação do crente em Jesus Cristo. Então essa palavra justificação ou justiça, ela é uma palavrazinha que no grego bíblico, ou tanto no hebraico bíblico, ela significa tornar justo ou justificar. Então, se na regeneração Deus muda o meu interior, o meu íntimo, o meu espírito, ele muda a minha parte interior, na justificação, Deus muda a minha situação perante Ele. Ou seja, na justificação, Deus nos coloca justos, sem mais nenhuma penalidade. Ou seja, Deus, na justificação, Ele nos justifica de toda culpa, de todo erro, de todo pecado na pessoa de Jesus Cristo, de modo que nós não devemos nada mais no tribunal do grande juiz Deus. Então essa palavra justificação, ela tem esse efeito e esse conceito. A justificação, como o nosso querido pastor Claudio de Andrade, ele diz aqui, a inutilidade da justiça humana. As nossas obras, ainda que sejam boas, ou que seja feito de maneira, vamos dizer, de maneira exemplar, obras que nós viemos fazer, essas obras, elas não mudam nada com relação a Deus, a nossa salvação. Não, as nossas obras, elas não podem alcançar a salvação e nenhum mérito com Deus. Essas obras, elas, perante os olhos de Deus, como escreveu o profeta Isaías, elas são vistas como trapos de imundícia, ou seja, não é necessário para que o homem alcance a salvação. Nenhuma carne será justificada perante ele pelas obras da lei. Então, qual seria então a base para a justificação? Como o ímpio ou o homem injusto se justificaria perante Deus? De nenhuma forma. Deus tem os seus próprios mecanismos pelo qual o homem vem a ser salvo. E esse mecanismo se dá-se o nome de fé. Justamente, querido irmão, pela fé. Sem a fé, escreveu o escritor aos Hebreus, que sem a fé ninguém poderá agradar a Deus. Então esse mecanismo chamado fé, ela é a centelha, a chave que dá partida para o homem ser salvo. Como bem escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 5, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Pronto. A nossa justificação, ela é baseada na fé da obra salvadora de Jesus Cristo no Calvário, uma obra perfeita, uma obra realizada por nós. É a fé nos méritos de Cristo, ter a certeza que o que Cristo conquistou há mais de 2000 anos atrás, esta conquista, ela serve como a justificação para a salvação de todo aquele que crê. É de todo aquele que crê. O Claudio de Andrade, ele foi bem feliz em colocar que as nossas boas obras não salvam. E na realidade, ele diz aqui, a partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Então não tem outra forma, não tem outra fonte para que o homem alcance a salvação, a sua justificação em Deus. Eu
gosto de analisar e pensar nas coisas, e é justamente isso. Se não ser pela fé, querido irmão, querido amigo que nos ouve nesta hora, jamais essa humanidade poderá alcançar a sua salvação, a sua justificação. A fé em Jesus Cristo, que é a partida, que é o pontapé inicial para a salvação ela não é obtida por eu conhecer ou saber a respeito de Jesus, ou acreditar que esse Jesus realmente existiu, ou mesmo concordar naquilo que ele fez. Eu posso saber, eu posso ter um conhecimento de Jesus, eu posso aprovar o que Jesus fez, mas mesmo assim pode acontecer de eu ter esse conhecimento, de eu ter essa aprovação na sua obra, nos seus feitos, e ainda assim não ter a salvação, porque a salvação ela é baseada no arrependimento através de uma fé viva e eficaz. Sem o arrependimento não há salvação. Quando os evangelhos eles usam essa palavra arrependimento, ela é muito mais do que um sentimento. A palavra arrependimento no grego é metanoia, é dar meia volta, é voltar-se do pecado, voltar-se da imundícia, das costas para o mundo e vir-se a Cristo em busca da salvação. Tinha toda razão o profeta Isaías quando escreveu no capítulo de número 55, de versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que é misericordioso em compadecer. Volte-se, torne-se para nosso Deus, para que receba o perdão dos seus pecados. Então é justamente isso. O arrependimento é eu dar meia volta, virar minhas costas daquilo que eu estava e virar para Deus, para que seja perdoado os nossos pecados. Então a justificação é uma doutrina da qual a igreja, a Assembleia de Deus, como todas as igrejas ortodoxas, estão baseadas. É a base da salvação do ser humano. Então, a justificação, ela traz não meramente um estado de anistia, um perdão de pecado, ou um perdão ou um envolvimento com castigo, não. A justificação, ela nos dá status. Ainda quando Deus nos perdoa, com esse perdão, nós recebemos status. Que status deveriam ser esse? Nós poderíamos citar muitos status dos quais Deus nos dá diante da nossa regeneração, da nossa justificação. Por exemplo, quando Deus nos perdoa, diz as Sagradas Escrituras que através da justificação, Deus possibilita vários status ao nosso favor. Um desses status é adoção de filhos. Quando nós somos justificados, a palavra de Deus nos afirma que Deus agora nos tem como filho. O que é isso? É um status que Deus nos concede para que fôssemos chamados filhos de Deus. Abra sua Bíblia comigo aí, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e versículo 3, que diz: mas agora todos quanto receberam, Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Romanos 8, 14, ainda falando sobre a adoção, os status que Deus nos dá, o status que Ele nos concede. Romanos, do capítulo 8, versículo 14, os irmãos podem abrir as vossas Bíblias para nós lermos junto. Muito bem. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Por diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de temor, mas recebeste o Espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros,
também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Pois, muito bem, é uma verdade bíblica. Quando o Deus justifica o pecador, ele não dá apenas uma anistia, ou seja, o isenta de culpa, mas Deus ele dá concessão, dons aos homens. E um desses dons é esse privilégio de ser colocado na família de Deus. Ainda que, por um momento, nós somos adotados, entre aspas, mas seremos de uma vez por todos adotados por Deus em sua família no futuro e desfrutaremos de toda a liberdade que tem o justificado na pessoa de Jesus. Quando João escreve na sua primeira epístola, no capítulo número 3, ele expressa essas palavras dos filhos adotados por Deus. Ele vede que tão grande amor tem nos amado o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Amado, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que nós seremos de ser, mas certo é que quando ele se manifestar, ele, Cristo, seremos semelhante a eles. Por esse status de filho, Deus ele não se envergonha de nos chamar filhos. E Paulo escreve essa palavrinha aqui no grego, Abba, Pai, Paizinho querido. Você não pode se envergonhar, não pode se sentir intimidado, porque ele nos deu um espírito de ousadia, o Espírito Santo, pelo qual o crente verdadeiro na pessoa de Jesus, ele não se envergonha de chamar Deus de Pai. E se somos filhos de Deus, é certo que seremos co-herdeiros de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, Deus nos tem concedido tão maravilhosas bênçãos como a regeneração, a justificação, para que o crente salvo na pessoa de Jesus alcance esse padrão de maturidade, para que ele alcance, vamos dizer, um nível maior na sua personalidade como um cristão em Jesus Cristo. Mas quando nós falamos em justificação, nos vem uma palavra, ou mesmo uma pergunta em nossa mente. Os justificados por Deus, quem são eles? A própria palavra tem nos respondido. São aqueles que pela fé, pelo arrependimento genuíno, deram suas costas para o mundo e doravante vive uma vida libada na palavra de Deus. Que Deus possa nos iluminar e sempre nos alertar sobre o fato de nossos pecados, eles já terem sido perdoados pelo próprio Deus e agora somos justos perante seus olhos. Deus já não requer mais de nós o que a lei requeria, porque Cristo, ele comprou e riscou aquela velha cédula em qual toda a humanidade era devedora. Então glorifique a Deus nessa manhã por você fazer parte da família de Deus, ser adotado em sua família e ter todos os privilégios de filho. Eu estou pontuando de uma forma sistemática, mas diz nas congregações que os irmãos gostam que a gente fica lendo a lição, né? Que a pessoa fica ali, o comentador lê a lição, mas eu, na minha sala de aula, lá na minha congregação, eu já estou até com saudade deles mesmo, eu comento sempre assim, eu leio o tópico e já vou explicando. Então, além da justificação, o crente, o novo homem, ele tem que passar por um processo de santificação, que é o terceiro tópico da nossa lição. A santificação do novo homem, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançar uma estatura de varão perfeito. Se a regeneração e a justificação é um processo instantâneo, um processo que quando você se volta para Deus, num verdadeiro arrependimento de contrição de coração, a santificação, melhor dizendo, é um processo que demanda tempo. Em toda a nossa vida, nós estaremos buscando o aperfeiçoamento da santificação. Quando Cristo voltar, nós ainda estaremos nessa luta contra a carne.
buscando essa perfeição, buscando a santidade, caminhando, prosseguindo, para que essa santidade ela vá se aperfeiçoando na vida do cristão. A santidade, diferente da regeneração e da justificação, ela tem o crente, ele tem uma participação nela. Eu tenho que cooperar com a minha santidade, eu tenho que cooperar com o Espírito Santo. Se na justificação, na regeneração é algo instantâneo dado por Deus, a santidade, a santificação, ela tem a participação do ser humano. Por exemplo, e o que é santidade? O que é santificação? Porque muitas pessoas têm um conceito de santificação errado. Um conceito errôneo da santificação. Esse conceito de santidade, no Antigo Testamento, ela tinha essa palavra kodesh, ou kadosh. No grego nós já temos a palavra agios, mas ambas as palavras significam separar-se. Separar-se de quê? Separar-se do mal, da imundícia, da sujeira. Essas palavras, elas denotam a separação do cristão com relação ao pecado, à imundícia, com tudo aquilo que macula a alma do cristão. Haja vista que a visão de santidade do Antigo Testamento com o Novo Testamento, elas são, vamos dizer, diferenciadas em certo sentido. No Antigo Testamento, a santificação, a santidade, era visto como algo cerimonial, como lavar prato, lavar mão, lavar roupa, vestir-se roupas longas. Não, e a pessoa pode estar muito bem vestido, pode estar muito bem limpo e contudo assim está maculada do pecado. Quando Jesus ele fala sobre a santificação, Jesus dá um peso maior a esta palavra. Ou seja, é algo de dentro para fora. É a santidade que Paulo fala, escrevendo aos Tessalonicenses. E essa santificação, queridos irmãos, ninguém se engane. Ela é total. Deus ele não quer um cristão por metade. Ele não quer um cristão, vamos dizer assim, corpo, ou só a alma, ou só espírito. Não, esse conceito é errado. Quando nós lemos a primeira carta dos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de número 23, Paulo vai dizer: seja santificado em tudo, em toda a vossa alma, espírito e corpo. Querido irmão, Deus nos quer por completo. Deus ele não quer o cristão, o crente, dividido, ocioso entre dois senhores. Não, Deus ele nos quer por completo. Quando fala corpo, quando fala espírito, alma e corpo, está falando na totalidade da personalidade. Ou seja, a minha mão tem que ser santa. Eu não posso pegar naquilo que macula todo o meu corpo. O meu olho tem que ser santo. Os meus pés têm que ser santos. Tem que palmilhar em lugares santos. Está falando do corpo. Quando se fala em alma e espírito, naquilo que o homem tem no seu interior, seus pensamentos. Tem que ser pensamentos santos. Essa doutrina da santificação é de suma importância para a cristandade. Quando o escritor aos Hebreus escreve a sua epístola, no capítulo de número 11, ele enfatiza que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a santidade é o mandamento. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. A santificação, ela tem pelo menos 3 aspectos. Como o nosso pastor, querido pastor Claudio de Andrade, enfatizou no primeiro ponto do tópico 3. A santificação como posicionamento. O que é isso? É a santidade na vida do cristão pelo fato de nós estarmos em Cristo. Só pelo fato de nós estarmos em Cristo, nós não temos nenhuma dúvida que já somos santos. Mas como santo? Santo posicionalmente, por eu estar na pessoa de Cristo. É o que Paulo escreveu na primeira epístola ao Corinto, no capítulo de número 1, versículo 2. Paulo ele fala sobre essa santificação posicional.
pela posição que nós já temos. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos chamados santos. Então não tem nenhum problema você chamar o irmão de santo ou minha santa, com respeito, porque somos santificados, ela é posicional. Eu alcancei essa posição na pessoa de Cristo. Lembra lá de Efésios, no capítulo de número 2, e versículo, se eu não estou enganado, 6, que ele nos fez sentar nos lugares celestiais. O que é isso? É posicionamento, transferência de posição. Se antes nós éramos inimigos, filhos da ira, agora em Cristo, posicionalmente, posicionado na pessoa de Cristo, nós alcancemos um padrão de santidade. Mas ainda tem aquilo que nós chamamos a santificação presente. Essa santificação, eu dou o nome a ela de santificação do dia a dia. Como é isso então, irmão Mazinho? É o que está escrito na segunda carta de Coríntios, no capítulo 7, de versículo número 1. É uma santificação para o dia a dia. Eu sou santo hoje, terei que ser santo amanhã. Eu sou santo aqui na frente das câmaras, eu sou santo na minha casa. Eu sou santo na igreja, terei que ter um posicionamento de santo na fila do banco, um posicionamento de santo no meu trabalho. É isso que eu chamo a santidade do dia a dia. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Está escrito. Porém, queridos irmãos, essa santificação ela é progressiva. Ela tende a crescer na vida do crente. O cristão ele tem essa ideia de que, como Paulo escreveu, essa santidade, apesar dela poder ser vista na nossa vida de um grau tão grande, já vou encerrar, mas ela no futuro será uma santidade plena, quando nós nos encontrarmos com Deus. Será o momento da redenção, que Paulo chama, a redenção do nosso corpo. É o que está escrito em 1 João no capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, mas não sabemos o que havemos de ser. O certo é que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, e assim como ele é, o veremos. Que Deus em Cristo nos abençoe e que prosseguimos em santificação na pessoa de Jesus Cristo. Querei entregar agora aqui, passar para o nosso querido pastor Wilson Farma, para fazer suas considerações finais, a conclusão. Queridos irmãos em Cristo, continue buscando a Deus nesses momentos difíceis, porque o nosso mundo, o nosso sistema, ele precisa das nossas orações. A paz do Senhor a todos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez é uma satisfação nós estarmos aqui para falar com os nossos irmãos. Nós ouvimos aí, acabamos de assistir esta belíssima matéria apresentada pelos nossos queridos e amados irmãos aqui da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer ao nosso querido irmão, o irmão Messias Soares, ao irmão Osiel, conhecido como o irmão Mazin. Que Deus venha abençoar e continuar dando graça a estes homens de Deus para estarem explanando a mensagem da palavra do Senhor. Quero dizer a você que você pode estar compartilhando este link, da nossa transmissão nos grupos de WhatsApp, para que os seus irmãos que porventura não tenham o Facebook, eles possam estar acessando. Então, que Deus lhe abençoe. Quero aqui deixar um abraço forte do nosso pastor presidente, pastor Paulo de Albuquerque Santos, este homem de Deus que tem se dedicado na obra do Senhor. Que a sua vida seja mais e mais abençoada por este momento tão importante, do qual nós estamos neste momento encerrando. Queremos orar, finalizando e abençoando também a tua vida em nome de Jesus. Que Deus em Cristo venha estar conosco. Amado Deus e querido Pai, te agradecemos, meu Deus, por este momento, meu Pai, do qual o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui diante, meu Pai, das câmeras, meu Deus, transmitindo, meu Pai, para as pessoas no Brasil e no mundo, Senhor amado, em especial os nossos queridos e amados irmãos
amigos aqui da cidade de Timbira, Senhor, e todos quantos estão nos assistindo. Deus de poder, assim, meu Pai, eu te peço as tuas bênçãos poderosas sobre essa vida. Meu Pai, obrigado por esta escola bíblica dominical, por este trimestre, ó Pai, que está encerrando hoje. Que o Senhor venha continuar abençoando também, meu Deus, as lições que serão estudadas, meu Deus, da hora avante. Senhor amado, obrigado por tudo. Meu Deus, pelos teus servos que comentaram, meu Deus santo, esta lição. Obrigado em nome de Jesus, nós te agradecemos. Sê conosco, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, que possam dizer neste momento, amém. Amém. Amém.